Bom, olá! O objetivo de hoje é trabalhar com o tema o gosto e as mudanças alimentares. Então, eu vou defender aqui nessa apresentação a importância do gosto para as mudanças alimentares e, sobretudo, para a promoção da alimentação saudável. Uma vez que para se comer, a gente precisa gostar do que se come. Nós precisamos aprender a gostar, valorizar o que se está comendo. E isso é uma construção que precisa ser implementada, né, quando você faz uma intervenção alimentar. Então, gostar de alimento é uma das principais motivações para se comer. Então, é muito difícil uma pessoa comer algum alimento porque ele é saudável sem ele ter uma vontade de comer aquilo. Então, é preciso entender melhor o papel do gosto. E nós, como nutricionistas, precisamos valorizar intervenções, oficinas e práticas e ações que trabalhem com o tema do gosto. Então, esse é o objetivo principal. Bom, e por que o gosto, né? E como que o gosto aparece na nossa vida, no nosso cotidiano? O gosto ele aparece basicamente por meio da culinária, né? A culinária, ou seja, o preparo, o manejo da comida, aquilo que a gente come, é exatamente uma forma de trabalhar com o gosto. Então, a culinária, na verdade, ela é um fenômeno social, porque cada cultura tem a sua forma de comer, o seu jeito de preparar a comida, o seu jeito de temperar, de montar o prato, né? Então, por exemplo, quando a gente muda de cidade, quando a gente faz uma viagem ou quando a gente faz qualquer coisa, a gente estranha a comida, significa que a gente não está com familiaridade com aquela culinária. Então, a culinária, ela é muito importante porque ela nos faz reconhecer a comida que a gente gosta, reconhecer a nossa identidade. Então, por isso que a culinária e o gosto, eles estão juntos, eles trabalham juntos. E esse é um tópico muito importante para as intervenções nutricionais. Bom, então, qual é a relação da culinária com o gosto e o sabor? O sabor é uma capacidade sensorial que envolve um complexo de sinais que são processados no nosso cérebro. Esses sinais se dão através do contato da comida na boca, que através de vários receptores, seriam quimiorreceptores, termorreceptores, receptores de textura, de temperatura, que eles emitem para o nosso cérebro sinais que vão ser reconhecidos por ele. Então, a familiaridade com o alimento, ela é muito importante para que a gente passe a gostar do alimento. Então, qual a importância, então, da culinária nesse processo todo? Porque a familiaridade com a comida, a familiaridade com aquela culinária, é fácil para nós reconhecermos esses sabores. E isso nos dá um certo conforto, né? O processamento, né, desses sabores reconhecíveis, desse gosto, ele se dá numa parte muito complexa do nosso cérebro, que envolve raciocínio, envolve linguagem, envolve emoção. Então, é muito importante para nós uma comida familiar. Então, por isso que a introdução de um novo gosto, a introdução de uma novidade alimentar, ela precisa passar por um processo realmente de aprendizagem e de reconhecimento, né? Então, concluindo, né, o sabor, para nós, ele é fundamental para que a gente passe a gostar de um alimento. Então, gostar, familiaridade e reconhecimento são coisas que andam juntas. Então, o gosto, nesse slide que vocês estão vendo o gráfico, vocês podem ver a quantidade de sinais sensoriais, de modalidades sensoriais que a gente aciona quando vê um alimento e quando põe esse alimento na boca. Nós acionamos a visão, o alimento, a forma do alimento, a sonoridade que ele provoca, a temperatura, a cremosidade, os sabores, né? O sabor doce, o sabor salgado, o sabor amargo, tudo isso vai ser processado em diferentes partes do cérebro. E nessas diferentes partes do cérebro nós temos a parte da consciência, da percepção e da consciência, que diz respeito a um reconhecimento do alimento que é diferente do outro. Nós acessamos a parte do sistema límbico, que é onde está vinculada as emoções, a memória, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nós desejamos comer e aquilo que nós temos, que nós buscamos porque nos dá um retorno, uma recompensa em forma de prazer.
Então, esse complexo de circuitos que nós acessamos quando nós colocamos um alimento na boca é que nos faz ter mais ou menos afinidade com ele. Agora, é possível a gente mudar a alimentação? É possível. Nosso cérebro ele é plástico, então nós temos a capacidade, por exemplo, de aprender a gostar de um alimento novo. Nós temos a capacidade de viajar, morar em outro lugar e aprender a gostar de novos alimentos que estão nesse lugar. Então, nós aprendemos sim, só que esse aprendizado é um aprendizado lento que envolve uma série de processos que diz respeito à emoção, memória e familiarização com o gosto. Bom, um dos exemplos que eu acho mais interessante, mais importante, né, para a gente, assim, que mais ilustra o quanto que a alimentação está envolvida nas emoções, é esse texto da Nina Horta, onde ela tenta descrever a sensação que o alimento provoca nela. Então, ela vai falar do purê de batata. Ela fala o seguinte: comida de alma é aquela que consola, que escorrega a garganta abaixo, quase sem precisar ser mastigada, na hora de dor, de depressão, de tristeza pequena. O leite quente com canela, o arroz doce, os ovos nevados, a banana cozida na casca, as gelatinas, o pudim de leite. Nada como ir para a cama com um prato fundo de purê de batata já saturado de manteiga. A temperatura deve ser entre ambiente e morna. E assim por diante. Então ela está descrevendo o quanto que esse alimento provoca a ela conforto, uma sensação de relaxamento e que muitas vezes, numa situação difícil da vida, você procura essa comida para ter essa sensação de conforto, de prazer, de aconchego, né? Um outro exemplo muito importante na literatura também é o texto do Proust, do Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, no Caminho de Swan. Ele vai visitar a mãe dele na praia, né, depois de muito tempo sem vê-la, e a mãe oferece para ele um chá, que ele resiste de início, mas depois ele aceita o chá. E ao colocar o chá na boca, ele faz o seguinte relato: levei aos lábios uma colherada de chá, onde deixara amolecer um pedaço de madalena. Mas no mesmo instante que aquele gole, de envolta com as migalhas do bolo, tocou o meu paladar, estremeci atento ao que se passava de extraordinário em mim. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção de sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivo aos seus desastres, ilusória à sua brevidade, tal como faz o amor. Então ele relata uma série de sensações que têm relação com as memórias do passado e que provocam nele uma sensação de prazer e de tranquilidade imensa, que é um exemplo muito importante também de como a alimentação está associada com as nossas memórias passadas. Bom, então, para concluir, né, nós vimos tanto no exemplo da Nina Horta como no exemplo do Proust, como que é um argumento muito forte que nos mostra como a experiência cultural fica marcada biologicamente, integrada nas estruturas psíquicas relacionadas ao prazer e às outras sensações. E isso é muito forte, é um sinal muito importante para a nossa disponibilidade de mudar a alimentação ou de trabalhar com a alimentação. Passando para um outro tópico que eu acho muito importante, são das escolhas alimentares, né? As nossas escolhas alimentares, como é que o gosto, o sabor entram nas escolhas alimentares? Bom, ao longo da vida, nós temos diferentes fases. A gente é criança, vai amadurecendo, fica adulto, enfim. Tem vários papéis que a gente passam os papéis de adolescente, de mãe, ou pai de família, etc. Então, as nossas escolhas alimentares, elas vão modificando ao longo da vida e em função de diferentes aspectos. Por exemplo, os nossos ideais, o nosso estilo de vida, o que é valorizado no nosso meio, na nossa família, ou no nosso meio de amizades, ou onde nós vivemos. Os nossos recursos, né? Tanto recursos, o quanto que nós temos recursos para adquirir um alimento, mas também os recursos que seriam as condições para se preparar alguma coisa, as habilidades para preparar um alimento ou para preparar comida. Outros aspectos, por exemplo, o contexto, né? O contexto alimentar. Muitas vezes você está no trabalho ou está no centro de uma cidade, então nós escolhemos os alimentos em função desse cenário, né? Desses diferentes cenários que vão se apresentando no dia a dia para nós e nas nossas diferentes fases da vida.
Mas sempre a gente não pode esquecer que a dinâmica dessas variáveis que vão interferindo nas escolhas alimentares são dinâmicas que, apesar de ter o fator conveniência, apesar de ter o fator de recursos econômicos, etc., o gosto, ele impera sobre isso. Então, dentro daquele leque de opções que eu tenho, eu vou escolher aquela que eu gosto mais e que eu posso comprar, por exemplo. Dentro das opções que eu tenho, estando num dado ambiente, por exemplo, num restaurante específico, no meio de uma estrada, eu vou escolher um alimento que eu gosto, né? Então, isso tudo é para ilustrar que também nas escolhas alimentares, que dependem de uma série de variáveis que tem um papel importante na escolha alimentar, a familiaridade com o alimento, o reconhecimento do alimento, o gosto pelo alimento também é um impulsionador para que eu faça uma dada opção alimentar. Bom, então assim, para a gente fechar um pouco essas questões, então por que a culinária seria adequada para promover a alimentação saudável? Por que a culinária seria isso? E por que enquanto nutricionista, trabalhando numa unidade básica, ou trabalhando com atividades com mães ou com crianças, eu preciso fazer esse manejo da comida, né? A culinária, ela nos permite um aprendizado social. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, se você pegar uma criança e der um alimento novo para ela, e ela está sozinha, são duas crianças sozinhas, eu ponho um alimento novo, a criança rejeita. Então, a rejeição é muito alta. Quando eu coloco um adulto desconhecido comendo na frente dessas crianças o mesmo alimento, essa rejeição cai para 40%. Quando eu pego uma pessoa que a criança gosta, que ela tem afinidade, e vários adultos comendo e gostando, a aceitação da criança pode ser absoluta, né? Então, esses exemplos mostram que nós nos norteamos pelos outros, né? Sobretudo criança, por exemplo, se orienta muito pelo exemplo do adulto, né? E essa familiaridade com o alimento, o fato do outro gostar, é uma boa forma de aprendizagem. Então, como é que isso se dá, por exemplo, numa escola ou numa intervenção dentro de uma unidade básica de saúde? Então, a experiência, por exemplo, o professor comer junto com a criança, ou você fazer uma oficina onde todo mundo aprecia aquilo ali, todo mundo está desfrutando daquela ação, daquela atividade coletivamente. Então, esse aprendizado social ele é fundamental para adquirir o gosto pelo novo, o gosto por um novo alimento, por um novo repertório de alimentos, né? A familiaridade e aprendizado com sabor. Então, aprender a gostar de um sabor, a gente precisa aprender a gostar do sabor. E isso precisa ser feito várias vezes, repetidas vezes, de várias formas. E não com todos os alimentos desconhecidos. Você tem que ter a mistura do alimento conhecido com o desconhecido. E essa aproximação, né, de um alimento preparado de uma forma familiar, com um alimento conhecido, ela vai facilitando a entrada do alimento novo, né? Uma outra coisa importante é que essas experiências onde você introduz um alimento novo, introduz uma experiência nova, ela seja uma experiência de socialização agradável. Porque nós memorizamos, se nós temos uma experiência desagradável, ou seja, se a gente sofre qualquer tipo de experiência desagradável e associa isso a um alimento, possivelmente a gente vai rejeitar esse alimento numa segunda vez que encontrarmos com ele, porque esse alimento nos remete a uma situação indesejada, uma situação negativa. Então, essa socialização, oficinas e atividades que envolvam o grupo, que seja uma coisa agradável, que seja um espaço de confraternização, que pode passar experiências agradáveis, também é muito importante para a introdução de um alimento novo, de mudanças alimentares. Através da comida a gente transmite emoção, então a gente tem que lembrar o seguinte, que não adianta você argumentar que um alimento ele é bom porque ele é saudável só. Ele tem que transmitir alguma coisa para você. Então isso tudo pode ser construído em oficinas com que você desenvolva experiências que gerem boas emoções, que gerem uma experiência agradável. E uma coisa muito importante é que através do manejo da comida, né, nós também podemos ser criativos, nós podemos misturar coisas, nós podemos fazer misturas infinitas de alimentos, de combinação, de mistura que envolve cor, textura, sabor, que
que devem ser estimuladas na criança, no adulto, porque esse espaço de criatividade, né, que é a cozinha é um laboratório criativo, ele permite que você junte o novo com o reconhecido, permite que você se familiarize com as mudanças alimentares, permite que você se sinta confortável com aquilo. Então é muito importante que a culinária esteja presente nas ações, porque através da culinária nós podemos desenvolver outras experiências mais agradáveis com o gosto, com o novo gosto, com o gosto de sabores que a gente não está acostumado. Então, a introdução, por exemplo, o aumento de verduras, o aumento de legumes na alimentação, vai depender de todo um processo, um trabalho que envolve essas experiências agradáveis com a comida e com a familiaridade com esses novos sabores. Então, enfim, o objetivo hoje foi mostrar para o nutricionista que não basta só falar que a comida é nutricionalmente adequada ou agradável, ela a pessoa tem que experimentar e gostar. Obrigada.